Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Eu também quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós, né? Quando eu falo para nós, porque a palavra também é para mim, né? Todo pregador, quando você está preparando uma mensagem, Deus já está falando com o pregador, né? Quando nós temos temor do Espírito Santo, a mensagem primeiro fala com a gente, né? Então eu peço que essa mensagem possa falar com você também, em nome de Jesus. Obrigado, Leila. Eu já quero que você abra comigo, por favor, sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo de número 37. Esse texto de Ezequiel é um texto de uma história muito conhecida no nosso meio, né? E nós vamos aqui, através de alguns detalhes, entender o que aconteceu nesse dia que Ezequiel teve uma experiência sobrenatural. Talvez você também esteja encaixado nessa mensagem e muita coisa pode ser que você entendeu errado e que Deus quer trazer uma visão espiritual sobre esse texto para nós. Amém, irmãos? Então vamos lá, eu quero ler o texto e você vai acompanhar comigo aí, tá? Vai ter alguns detalhes que eu vou ter que grifar, vou ter que sublinhar aqui, porque são detalhes que vão fazer muita diferença no decorrer dessa mensagem. Amém? Mas aí nós vamos falando aqui ao longo da leitura. Pois bem, assim diz a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. Verso 2. Ele me fez andar ao redor deles. Eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor, tu sabes. 4. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, preste atenção, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Não sabereis, então sabereis que eu sou o Senhor. 7. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Repete comigo assim: cada osso ao seu osso. 8. Olhei e vi eram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza o espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: Espírito, diz o Senhor Deus, vem dos 4 cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Percebe aí rapidinho, que até agora nós estamos lendo, e o Espírito, não sei se na sua Bíblia, ele está com o E minúsculo, sim ou não? Beleza, continuamos. 10. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram. E puseram-se de pé, um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel.
Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. 14. E porei em vós o meu espírito. E nessa tradução e nesse texto, o espírito não está mais com E minúsculo, está agora com E maiúsculo. E ele disse: porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Agora rapidinho, vai comigo aí em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, o verso 1. Quero deixar dois textos, porque eles estão diretamente ligados na informação que eu quero passar, tá? Apocalipse, capítulo 3, o verso de número 1 só, que eu quero ler. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tem nome de que vives, mas estás morto. Amém? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito possa falar aos nossos corações. Queremos entender o recado que o Senhor tem para nós, para que nós possamos vivenciar de fato tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Somos privilegiados por termos acesso direto à Sua palavra, para que ela possa produzir em nós a expectativa que o Senhor tem em relação a cada um de nós. Fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, vamos lá. Vamos navegar um pouco nesse texto que nós acabamos de ler. Ezequiel 37. A gente precisa entender aonde veio a história até chegar nesse texto, tá bom? O povo de Israel, por alguns problemas, pecados, renúncias e rejeição a Deus, eles foram desolados. Jerusalém foi derrubada pelos inimigos. Deus permite que a Babilônia, que o rei da Babilônia, ele viesse com o seu exército e humilhasse o povo de Israel, levando eles cativos. Cadê a promessa que foi dada a Abraão, Isaac e Jacó? Parece que ela está terminando aqui. Quando você entende, Israel está totalmente desolada, Jerusalém está derrubada. O povo, por conta do pecado, da rejeição e da desobediência, Deus permite que o inimigo vá até lá e faça com que esse cenário terrível aconteça dentro do povo escolhido de Deus. Após esse cenário, é que então Ezequiel vai viver esse cenário. Diz a Bíblia que ele começa a narrar essa experiência. Ele diz assim: a mão do Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos. E depois ele me fez rodear em volta deles. Primeira coisa, Deus leva o Ezequiel e coloca ele no meio de um vale de ossos. No meio, dá para que ele tenha noção da quantidade. E depois faz ele andar ao redor. Aí ele vai contar, na sequência do texto, ele vai falar assim: aí eu vi que eram muitos e que estavam sequíssimos. Primeira coisa que eu quero que você aprenda, e eu fiquei tentando entender, para que Deus está levando um profeta, um homem que ele vai usar ao longo da sua caminhada na terra, para um cenário tão terrível.
Aí Deus falou no meu coração que a mensagem que Deus está trazendo em relação ao que nós vemos até aqui, é que Ele está dizendo para Ezequiel: você quer falar sobre mim? Eu preciso mostrar para você o que é que eu sou capaz de fazer. Você quer falar sobre Ele? Você quer ser um instrumento de Deus? Prepare-se para uma experiência pessoal. Ezequiel está ali para viver uma experiência única e pessoal, numa situação extremamente terrível. E ele olha para aquele cenário, ossos espalhados para todos os lados. E ele viu que aqueles ossos estavam sequíssimos. Depois de Deus mostrar para o Ezequiel o cenário, às vezes a gente vive esse cenário. E às vezes a gente fica pensando assim: estou na prova, estou no deserto, Deus está me provando. Às vezes você entendeu errado. Deus está te dando uma experiência pessoal. Só quem tem experiência pessoal consegue entender o poder sobrenatural que Deus tem para realizar qualquer tipo de milagre. O chamado desse moço é algo espetacular. Ele vai ter que vivenciar coisas extremas. E para isso, não pode ter dúvida. Você e eu não podemos ter dúvidas alguma sobre o Deus que nós anunciamos. Da capacidade, do poder e das possibilidades que Ele pode fazer através da sua vida. E Deus, Ele fará. E Ele vai executar isso na nossa vida. Vai te dar a capacidade de ter experiências pessoais, para que você tenha o seu próprio testemunho. Uma coisa é eu contar aqui um testemunho de alguém, e você que está me ouvindo, pensar: não, esse cara deve estar aumentando um pouquinho para dar mérito para quem falou, ou então para quem recebeu o milagre. Outra coisa é quando você vive o milagre. Outra coisa é quando você vive o sobrenatural de Deus. É aí que você pode afirmar o tamanho do Deus que você serve. E é isso que Deus está fazendo na vida, e nesse momento na vida do Ezequiel, dando a ele a oportunidade de vivenciar algo que ninguém tinha vivido. Aí, depois ele vê o cenário. Irmãos, vem comigo nessa história, e já que o Espírito do Senhor levou o Ezequiel lá, deixa o Espírito de Deus também te levar dentro desse cenário. O Ezequiel está no meio daqueles ossos, e diz o texto que são ossos, que eles são muito numerosos e que eles estão sequíssimos. E quando a Bíblia traz detalhes assim tão importantes, vale a pena a gente atentar para eles. Deus está mostrando para esse Ezequiel: olha o cenário, olha essa situação que eu estou colocando diante de você. Aí ele faz uma pergunta para o profeta. Ele faz uma pergunta que ele faz para a gente todo dia. E ele fala assim: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Qual é a resposta que você dá para os problemas da sua vida quando eles parecem sem resolução? Qual que é a resposta que você dá para situações extremas da sua vida? É porque quando Deus te dá a oportunidade de ter experiência pessoal, você sabe que para Deus não há limites, que na intervenção divina não há limites. E Ele vai e direciona a sua palavra ao Ezequiel e diz: me responda, profeta, poderão reviver esses ossos? O Ezequiel, ele vai falar como se eu estivesse lá e eu também falaria. Olhando para aquele cenário, talvez eu também falaria. E ele disse: tu o sabes. Porque se for pensar o que eu acho, mas tu o sabes. Aí Deus fala com ele assim: então, assustou ele, né? Foi de propósito.
trânsito. Profetiza sobre esses ossos e dizes, preste atenção, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando eu cheguei nessa parte do texto, minha cabeça deu um nó. Porque ele está declarando uma palavra para um tanto de osso. E Deus está falando com ele assim, profetiza para esses ossos e diz-lhes, ouça a palavra do Senhor. Preste atenção. Não existe vida no osso. Não tem ainda. Vai ter mais para frente, mas ainda não tem. Quem é que está ouvindo o que o profeta está dizendo? Não tem ninguém para ouvir. Deus está dando uma ordem. Essa parte do texto mostra para que haja um milagre, uma intervenção divina. Não depende nem de quem profetiza e nem de quem recebe a profecia. A intervenção divina, ela é sobrenatural para fazer o impossível na vida daquele que crê. E o Ezequiel profetiza. Ele profetiza e ele fala assim, como diz a palavra do Senhor. E ele continua dando testemunho. Ele fala assim, enquanto eu estava profetizando, não sei se você está assimilando o que está acontecendo aqui, se na sua mente você está conseguindo materializar o que eu estou contando, mas aí o Ezequiel começa a dizer assim, enquanto eu estava profetizando, eu ouvi um barulho, um ruído, e os ossos começaram a se encontrar, cada osso ao seu osso. Preste atenção. Se os ossos estavam sequíssimos, o que une um osso ao outro são os tendões e os ligamentos, que são materiais mais moles e que no termo sequíssimos, eles já não estavam mais presentes. Todos os ossos estavam agora misturados. Só para você entender o que está acontecendo aqui. Como que Deus cria um cenário assim, extremamente terrível, para ver a percepção daquele que acredita e que anuncia o nome do Senhor. Nós, às vezes, que somos de Deus, nós limitamos o tamanho e o poder do Deus que nós servimos. Deus está dando ao Ezequiel a possibilidade de ver uma situação extremamente caótica e terrível, para mostrar para ele, eu posso fazer infinitamente mais daquilo que você precisa ou que você pensa. E se os ossos estão sequíssimos e não tem mais ligamento e não tem mais tendão sobre eles, esses ossos estão tudo embaralhado. Só na mão, para você entender, nós temos 28 ossos, só na mão. Eu já sei até o nome deles, mas não vou falar também não. Só na mão, 28 ossos, que estavam todos embaralhados, porque segundo o texto, os ossos estavam sequíssimos. E o Ezequiel, ele começa a narrar o que está acontecendo, ele disse, e os ossos começaram a se juntar, cada osso ao seu osso. E aqueles ossos se juntaram. Irmãos, Deus, preste atenção no que eu vou te falar. Em cada situação extrema da sua vida, eu quero que você comece a olhar para essa situação com outro olhar, em uma outra ótica. Se você acredita no Deus da Bíblia, você vai passar a partir de hoje a olhar para situações extremas da sua vida com uma outra ótica. É a possibilidade que Deus está te dando para viver uma experiência pessoal. Se você acreditar e você souber o tamanho e o poder do Deus que você serve, Ele vai te permitir dar uma ordem. Diz a esses ossos,
ouçam a palavra do Senhor. Você vai começar a ter a possibilidade de dizer a essa situação, ouça a palavra do Senhor. E os ossos começaram a se juntar. Porque Deus, Ele quer fazer isso com a gente. Experiências pessoais. Para que a nossa fé, escute isso, para que a nossa fé tenha a condição de você declarar, através da fé, aquilo que Deus já prometeu que faria, antes mesmo de acontecer. Irmãos, parece que está longe essa realidade, mas ela está perto, porque esse é o Deus que nós servimos. Deus quer que a gente viva essa verdade. Esse sobrenatural está sobre nós. Quer ver? 1 Reis, capítulo 18. Não precisa ler, nem precisa passar no telão. Rapidinho. Só para você entender o que Deus quer que a gente viva. Tá bom? Vamos lá. Eu sei que você conhece o texto também, eu vou resumir rapidinho. Quando o Elias vai encontrar lá com os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas dos postes ídolos, que eles ali invocaram o seu Deus, eles gritaram sobre o Baal, fizeram ali um altar, o Elias fez um altar e os profetas também fizeram deles, e ali cada um clamou o seu Deus, e o Baal não aparecia de jeito nenhum, até que o Elias gritou, ele orou ao Senhor, Deus então respondeu com fogo. Só que antes do texto, no versículo 1 de 1 Reis 18, Deus fala com Elias assim: avisa ao Acabe que eu vou fazer chover por esses dias. Essa foi a mensagem, essa foi a palavra que Deus trouxe ao coração do Elias. E ele então gravou aquela palavra. Depois de viver tudo aquilo, quem era o Baal, para você entender? O Baal era conhecido como o Deus da tempestade. Imagina no Oriente Médio, ter temperaturas elevadíssimas, acima dos 50 graus. Então, precisava talvez de um Deus que fizesse chover. Logo depois de tudo aquilo que aconteceu, o Elias manda avisar o Acabe: Deus fará uma chuva abundante sobre esses dias. Depois que tudo aconteceu, eles subiram para o monte. E junto com Elias subiu quem? O moço, o seu amigo. O Elias foi orar ao Senhor. Ele disse: Deus mandará uma abundante chuva por esses dias, porque Ele me falou. Irmãos, acreditar na palavra de Deus é fazer ela acontecer na sua vida. É fazer o milagre de Deus acontecer. Isso que eu estou contando para você aqui é o que Deus quer que a gente viva. Aí o moço, ele falou assim, aí enquanto ele estava orando, ele falou com o moço assim, com o amigo dele, falou assim: vai lá fora e vê como é que está o tempo. E volta e me fala, para me saber se está chegando a hora de Deus mandar chuva. E ele continuou orando. Aí o moço chegou e falou: Elias, nada por enquanto, o céu está lindo, está azul e nada. E ele falou: vai mais 7 vezes. Aí o moço foi, e o moço, daqui a pouco ele voltou. Acho que ele estava tão já cansado de lá, que ele volta, ele fala assim: Elias, eu estou vendo uma nuvem. Só que ela é do tamanho, ela não é igual. Preste atenção no detalhe dessa informação. Ela não é igual, ela é do tamanho da mão de um homem. Preste atenção. Eu sei que quando você era pequeno, você olhava para o céu e via lá uma nuvem parecendo um cachorro, uma casa. Você está rindo é porque você já viu mesmo. Mas o moço não falou que é igual. O moço falou: é do tamanho. Preste atenção numa coisa. Analisando o princípio da proporção, que na engenharia nós chamamos de escala, é quando nós reduzimos todas as dimensões de todos os itens inseridos num projeto. Por exemplo, para que o céu, dentro da proporção que a gente consegue enxergar, se eu reduzir o céu para do tamanho desse forro, e analisar e comparar o céu com o tamanho da mão de um homem, sabe o que esse menino viu?
e falou com Elias que ele viu uma nuvem. Ele viu um pontinho assim, bem pequenininho. Um pontinho, mas bem pequenininho assim. Ele falou assim, ô Elias, eu vi subir do mar assim, uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Tinha um pintinho, uma pintinha assim no céu. E ele falou assim, avisa o Acabe que Deus mandará agora uma abundante chuva. É porque pela palavra de Deus, o mínimo pode virar muito na sua vida. O que parece ser insignificante com Deus, vira sobrenatural. Com Deus, aquilo vai virar abundante na sua vida. E segundo o que Elias disse, diz o texto, que o céu foi tomado por nuvens escuras, e Deus mandou uma abundante chuva naquele lugar. É esse nível de confiança e de fé que Deus quer que nós, os seus filhos, os seus servos, a gente viva. É essa potência de fé. Quando nós entendemos quem é o Deus que nós servimos, nós vivemos esse tipo de fé. Toda essa experiência, vamos voltar para o texto de Ezequiel 37. Toda essa experiência que nós estamos vendo, que o Ezequiel está vivendo, é Deus que está proporcionando isso para ele, para mostrar para ele que daqui para frente é só desafio. Só que com Deus, os desafios viram nada. Eu estava conversando ontem, hoje, com alguém, e a gente conversando com o Sérgio ontem no evangelismo, nós somos um povo tão privilegiado, que nós já entramos na guerra sabendo que ela já está vencida. Nós somos esse povo. E Deus quer proporcionar essa mentalidade em nós. E Deus, e aqueles ossos estão agora todos interligados. Deus, na sua grandeza, fez cada osso se ligar ao seu próprio osso. E depois ele fez crescer nervos sobre aqueles ossos. E ele fez crescer carne sobre aqueles ossos. Ele fez crescer tendões sobre aqueles ossos. E daqui a pouco, eles estão formados ali. Eles estão agora já prontos. E Deus falou com ele assim, agora, chama o Espírito com E minúsculo, e profetiza sobre eles. Aí o Ezequiel foi lá, imagina, aquele tanto de gente assim agora, tudo deitado, já pronto. Cada um recuperou o seu osso, cada um já está, e ele profetiza o Espírito sobre aquele pessoal. E diz a Bíblia Sagrada que agora eles estão de pé. Preste atenção. Ele profetiza o Espírito que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. E eles agora estão de pé. O Espírito que ele está profetizando sobre eles, existe uma diferença enorme sobre viver e sobreviver. Sobreviver é o simples fato de estar vivo. Eu anotei que isso eu quero ler. Sobreviver é apenas continuar existindo, funcionando, muitas vezes de forma mecânica, sem plenitude ou propósito. Isso é sobreviver. Viver é ter propósito, aproveitar a vida e ter uma existência plena e com significado. Preste atenção. Aquele povo agora está em pé, porque foi soprado sobre ele o Espírito com E minúsculo. Parece que eles estão vivos, parece que eles estão plenos. Quando nós olhamos, irmãos, volta um pouquinho comigo nesse texto. Quando a gente olha para aquele desastre, daquele cenário de ossos espalhados por aquele vale, sabe o que tem ali? Porque
O que Deus está mostrando para Ezequiel é que aquele cenário era o povo de Israel que foi humilhado. É o povo de Israel que foi ali humilhado diante daqueles outros povos. Naquela ossada que está naquele vale, sabe o que tem ali? Muito sonho que estava ali morto. Muitos projetos. Porque no povo de Israel tinha muita gente que falava assim: estou pensando em entrar para algum departamento daquela igreja. Mas não deu tempo. Eu estou pensando em doar mais a minha vida para o Senhor. Mas não deu tempo. Muitos sonhos, muitos projetos, muitos ministérios estavam ali, destruídos, mortos, desolados. Até que a palavra de Deus vem. E quando a palavra de Deus é ministrada sobre aquele cenário começa a tomar vida. Esse é o poder da palavra sobre a nossa existência. Ela começa a trazer vida. Hoje, eu quero vir aqui hoje como profeta de Deus para falar para você. Ouça a palavra de Deus, para que tudo aquilo que está morto na sua vida possa hoje reviver. Volta para o texto. Agora aquele exército está de pé. Parece que era tudo que eles precisavam. Aí eu vou para Apocalipse capítulo 3, verso 1. A igreja de Sardes. Uma igreja aparentemente maravilhosa. Aonde as pessoas estavam aparentemente bem sustentadas. A igreja é bonita. Os irmãos bem realizados. Mas o espírito, mas a presença, a intimidade estava destruída. Tem cara de vivo, mas está morto. Pessoas que só sabem reclamar da vida. Quem é pregador sabe do que eu vou falar aqui agora. A gente que é pregador, você está preparando uma mensagem. Aí no meio da semana Deus te mostra um cenário, uma situação, um problema, que bate com aquilo, você fala, é Deus confirmando. Quarta-feira, no dia que a Stephanie estava fazendo a cirurgia, eu estava na porta do bloco esperando. E eu estava vendo alguns vídeos. Aí apareceu um vídeo de um louvor. Irmãos, eu ouvia aquele louvor, eu comecei a chorar. Como assim? Eu sou pouco de chorar. Mas eu comecei a chorar, que o pessoal da recepção começou a olhar para mim, porque eu estava ouvindo aquele louvor, e como que aquele louvor falou comigo. Pessoas ingratas, que só sabem reclamar da vida. E o louvor fala mais ou menos assim. A mãe foi com um menino para um congresso. E o menino, ele era surdo e mudo. O menino chegou lá, ficou no cantinho dele, e as irmãs cantando naquele louvor maravilhoso. Isso é o louvor, tá? Estou só resumindo aqui rapidinho para você entender. Aí o menino ficou ali, e ele olhava para a igreja naquela unção, aquelas igrejas mais pentecostais, igual a nossa mesmo. E os irmãos começaram, e aquele louvor pegou a igreja, e um irmão pulava daqui, e o outro sapateava dali, e o outro marchava de lá, e o menino ficou, regalou o olho para aquilo. Só que, ele tinha suas limitações. Ele chegou em casa, e ele, em Libras, ele falou com a mãe dele assim: mãe, o que estava acontecendo? Ele falando em Libras, ele não estava falando não. E eu não sei como é que fala Libra, né? Então, eu sei também, quem sabe aqui? Alguém sabe Libra? Melanie sabe? Melanie, eu até ia fazer aqui, mas já que você sabe, não vou fazer não. Depois ela vai falar assim: não é isso, então não vou falar não. Né? E o menino foi falar com a mãe dele em Libras. O que está acontecendo? O que estava acontecendo lá? E a mãe dele respondeu para ele assim: aquilo era o poder de Deus.
que foi manifestado ali naquele lugar. Ela ficou com o coração triste, ficou pensativa. Ela foi para o quarto, chegou em casa, ela pegou um papel, escreveu algumas coisas no papel, picou o papel. Esse é o louvor. Picou o papel, pastor Esteu, um tanto de papelzinho, colocou numa sacola e deu na mão do menino e falou assim: amanhã, na hora que você vê que os irmãos começar a pular, começar a sapatear na igreja, aí você pega esses papelzinhos que está dentro da sacola e joga para cima. Era tudo que o menino queria, né? Ia sujar a igreja toda. E aí, ele foi, chegou, sentou no primeiro banco e ficou ali prestando atenção no que estava acontecendo. E o louvor veio e tal. E as irmãs começaram a entrar na unção, e pula daqui, e pula dali. E nessa hora o menino levantou e pegou a sacolinha cheia de papel e começou a jogar um tanto de papel para cima. E jogava papel para cima. E jogava. Aí, um obreiro, daqueles obreiros meio chato, aí ele foi lá no menino e começou a xingar o menino. Falou: você não pode fazer isso aqui não. Não estava entendendo nada, nem sabia. Ele falou: não pode jogar papel aqui não, e tal. A mãe do menino viu aquilo, ficou triste, né, pastor? Foi lá e começou a chorar assim. E aí, o obreiro começou a catar os papéis no chão. Quando ele começou, o pai viu que tinha algumas coisas escritas no papel. Aí no papel estava escrito, um dos papéis estava escrito assim: glória a Deus. No outro papel estava escrito assim: aleluia. No outro papel estava escrito assim: louvado seja o nome do Senhor. O que o menino estava querendo fazer, ele só queria adorar. Ele não podia cantar, ele só queria adorar. Ele estava adorando com o papel. O glória a Deus dele era jogar o papel para cima. O que eu quero que você entenda com esse louvor que eu ouvi, e assim, falou muito comigo em relação a essa mensagem. Nós só vivemos reclamando com tudo que nós temos. Nós exigimos de Deus, sendo que Ele já deu tudo o que a gente precisa. A gente chega falando com Deus: Senhor Deus, eu estou precisando de mais algumas coisas para me fazer mais. Eu estou precisando de... Deus já deu tudo o que a gente precisa. E a gente ainda fica falando que não dá, está ruim, eu preciso de mais. Dê a Deus o seu melhor, porque Ele já te deu o melhor que Ele tem, irmãos. Para de reclamar. Se você está com saúde, glorifica a Deus. Porque depois que vai para um leito, a gente esquece as vaidades de tudo. A única coisa que a gente quer é estar bem de novo. Então, aprenda a glorificar a Deus. Para de reclamar. Para de falar que não dá. Para com isso. Voltando para o texto de novo. Agora, está todo mundo de pé, naquele exército. E o Espírito com ele veio sobre eles. O Espírito veio e colocou todo mundo de pé. E agora parece que o exército está pronto. Está não, irmãos. É porque quando você está vivo, escute isso. Todo homem que está vivo e tem o Espírito com E minúsculo, ele sobrevive. Ele não aguenta problema. Ele não aguenta situação difícil. Tudo é vale. Tudo é problema. Aí Deus falou com Ezequiel: agora eu vou colocar neles o meu Espírito, para que eles possam viver. A gente limita o poder do Espírito de Deus na nossa vida. Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor veio sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para dar liberdade aos presos. Ele me ungiu para anunciar a vingança do nosso Deus. Isso, o Espírito de Deus, Ele tem essa capacidade. Ele faz isso. Só que a gente, às vezes, acha que o Espírito só faz isso. Esse só, ele não está no ar de limitação, mas sim de condição. Não é que Deus só faz você pregar, não é que Deus só faz você profetizar, não é que Deus só faz você evangelizar. Não é isso. Quem conhece a história de Bezalel? Nunca ouviu falar? Emiliano conhece. Êxodo 31, de 1 a 11, Êxodo 35, de 30 a 35, e Êxodo 36, de 1 a 5. Não preciso de ler,
vou resumir aqui rapidinho, só para você entender. Diz o texto, em Êxodo 31, de 1 a 11, que o Espírito do Senhor veio sobre Bezalel. Primeira vez que esse termo, cheio do Espírito, se encontra na Bíblia. Veio sobre esse homem. E sabe o que Deus fez? Eu vou ler, irmãos. Eu vou ler porque essa leitura aqui pode mudar um pouco a sua compreensão. Põe para mim também aí, fazendo favor. Êxodo 36, 31, de 1 a 11. Eu vou ler rapidinho, tá? Não vou ler tudo não. Isso. Vamos lendo aqui rapidinho. Vamos ler aqui, ó. Presta atenção, antes de eu falar. Olha, às vezes a gente limita o Espírito do Senhor. E Ele vai fazer você também. Eu vou contar de quem que eu lembrei quando eu estava lendo esse texto. O Espírito do Senhor, Ele vai vir sobre nós, para a gente pregar mesmo. Vai vir sobre nós, para a gente anunciar o ano aceitável do Senhor, vai mesmo. Ele vai vir sobre nós, para a gente tirar os presos, os cativos da prisão, vai mesmo. Mas não é só isso. Aí às vezes a gente fala assim, eu não posso dedicar muito a minha vida espiritual, porque eu tenho muitas coisas profissionais para resolver, aí não dá tempo, como é que eu vou conciliar isso aqui? Lê isso aqui, que isso vai mudar a sua percepção para buscar a presença do Espírito de Deus. Vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, 2, eis que tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. 3, e o enchi do Espírito de Deus, de saber, presta atenção, olha o que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Eu enchi ele do Espírito de Deus, enchi de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de todo louvor. 4, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre. 5, em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. 6, eis que tenho por... Aí já é um outro cara que ele vai colocar para ajudar o Bezalel. Preste atenção aqui. Enquanto tem pessoas que dedicam a vida toda para resolver a sua vida profissional, nós não conseguimos entregar nada para Deus, para aguçar a nossa vida espiritual. Aqui, ó, é Deus dando habilidade naquilo que você já faz. Enquanto a gente acha que a gente busca a Deus só para pregar, só para cantar, esse só não é menosprezando cantar e pregar, não é isso. É falando de condição. Deus pode fazer isso. E quando você é cheio do Espírito, Deus vai colocar em você habilidades daquilo que você já faz. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A glória e a honra para o Senhor Jesus. Mas todo congresso, alguém vem aqui na frente e faz um cenário que é igual uma mensagem. A irmã Eliane. É porque tem Elaine. A irmã Lili. Ela faz um cenário ali. Ó. É igual uma palavra. Ela associa a informação do texto, da mensagem. As irmãs mandam para ela o texto. Ela faz um cenário ali. No cenário tem uma mensagem. Enquanto o irmão está pregando aqui, o cenário ali tem uma informação. É Deus dando habilidades para quem é cheio do Espírito Santo. Às vezes Deus quer encher você do Espírito, aí você fala assim, mas eu não gosto de pregar. Não é isso. Deus quer fazer você estar efetivamente produzindo na obra de Deus. Então, a sua vida profissional também pode mudar se você for cheio do Espírito Santo. É
porque a gente pensa errado demais. Às vezes a gente limita o poder de Deus. Deus pode fazer você, na sua profissão, ser o melhor naquilo que você faz. Foi isso que ele fez no Bezalel. Ele falou: Bezalel, você vai ser o melhor artesão de Israel. Eu vou te ungir com habilidades diferenciadas. Aí tem gente que fica 10, não estou falando que é errado não, 10, 15, 20 anos dedicando a sua vida profissional. A gente não consegue dedicar um mês na nossa vida espiritual. A gente não consegue dedicar porque a gente não acha que a gente vai subtrair nada desse investimento. Volta para o texto. Agora está todo mundo. Aqueles ossos agora estão todos já bonitão, em pé. Até que Deus sopra sobre eles o Espírito com E maiúsculo. O Espírito de Deus. Agora sim, eles pareciam estar vivos, mas eles estavam sobrevivendo. Todo homem, se você não tem o Espírito de Deus, você não vive, você sobrevive. E o homem sem Deus, ele não tem expectativa de nada. Tudo que ele quer, preste atenção, tudo que o homem sem Deus quer é realizar hoje, é aproveitar hoje, é entregar tudo hoje, para conseguir receber a recompensa hoje. Essa é a visão do homem com o Espírito, com E minúsculo. Sem o Espírito de Deus, quando vem o Espírito de Deus sobre nós, é aqui, ó. Isso aqui eu não peguei na Bíblia, não. Isso aqui eu peguei no dicionário. Viver é ter propósito, é aproveitar a vida, é ter uma existência plena e com significado. Isso é que o Espírito de Deus traz na nossa vida. Agora está todo. Agora sim. Quando Deus manda o Espírito dele naquele povo, agora sim, ele faz um exército. Agora sim, ele coloca Israel de volta na sua plenitude. Os projetos agora estão ativos novamente, irmãos. Os sonhos seus agora estão ativos novamente. Os seus projetos que estavam mortos agora estão ativos novamente. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava sem, agora com o Espírito de Deus, está vivo de verdade. Fica de pé no seu lugar. Quero chamar o louvor rapidinho. Lindinha, chora não, minha lindinha. Olha para cá um segundo. Sabe por que a gente não vive coisas sobrenaturais? Escute. Porque nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Para de achar que o problema é vale. Olha para ele como uma experiência pessoal. Todas as pessoas que decidiram seguir o Senhor, Deus vai te dar uma experiência pessoal, sua. Alguns vão chamar de vale, outros vão chamar de provação, outros vão chamar de deserto, mas Deus vai chamar de experiência pessoal, sua e dele. Rapidinho para finalizar e os meninos cantarem um hino. Jesus entra no barco e vai mar afora, mar adentro, com os discípulos tudo no barco. Preste atenção. No meio do mar, uma tempestade, vento, quase virando o barco. Irmãos, diz o texto que Jesus estava dormindo. Eu fiquei pensando, pastor Esteu, esse sono pesado, molhando ele, presta atenção, molhando ele, o barco quase virando, chovendo, ventania, o povo gritando no barco. Jesus lá assim, ó.
ele estava dormindo, dava uma olhadinha assim, para ver qual seria a reação daqueles discípulos que estavam andando com o próprio Deus. Nós limitamos o poder de Deus e é por isso que a gente vive em tormento. Ele estava querendo, a expectativa de Jesus, ele está ali. E aquela tempestade, o barco quase virando, os discípulos, acredito que cada um querendo agarrar um ao outro. E ele quer ensinar a gente a descansar na tempestade. Jesus quer te ensinar a descansar na tribulação. Se você parar de limitar o problema, o tamanho do seu Deus, a possibilidade que Ele tem de fazer, de transformar, de realizar, você vai entender que isso aí não era provação. Isso aí que você está vivendo não é vale. Prepara para você presenciar o sobrenatural. Prepara para isso. Demanto Yer de Amanagai. Se você for chamado para falar sobre Ele vai criar uma experiência pessoal para você saber quem é o Deus que você vai anunciar. Tira os limites, esquece limite. Pastor, mas é muito extremo. Olha o cenário que ele levou o Ezequiel. Se você conhecer um mais extremo do que esse, depois você me fala. Olha o cenário. Ezequiel, você acha que esses ossos poderão reviver? Se tiver um cenário pior do que esse, depois você me fala. Não limite o poder de Deus. Não ponha limites aonde Deus pode fazer na sua vida. Se você fizer isso, a sua visão de servo, de filho, de profeta vai mudar a partir de hoje. Se você ainda estiver no meio de uma situação dessa aqui, se te levaram para um vale, que levaram o Ezequiel para o vale, só que no vale Deus queria fazer uma experiência pessoal. Talvez você está no vale e você está achando, vou morrer também. Não vai não, calma, não vai. Se você limitar o poder de Deus, você não vai experimentar o que Ele está querendo te proporcionar. Não vai. Feche os seus olhos. Muitos sonhos, muitos projetos estavam mortos. Às vezes você também fez tanto projeto, você sonhou tanto em dedicar sua vida para o Senhor, mas não dá, né? Como é que eu vou conciliar minha vida espiritual com a minha vida profissional, minha vida acadêmica? Não dá, né, Senhor? Não tem jeito. Ou é um ou é outro. Então eu decidi. Eu vou dedicar minha vida à minha vida acadêmica. E o sonho, sabe o que aconteceu com ele? Está desse jeito aqui, morto, sequíssimos. E o texto, ele enfatiza o termo sequíssimos. Morto. Não está só morto, não, está sequíssimo. O projeto que Deus fez e que você está inserido nele, você mesmo enterrou ele. Sonhos, ministérios. Naquele vale tinha ministérios que estavam sequíssimos. Naquele vale. Levitas que entregaram seus cargos. Missionários que acharam pesado. Sonhos de serem pessoas destacadas dentro do reino de Deus, mas ali estavam sequíssimos. Talvez é a sua condição. Hoje, Deus te trouxe aqui para falar assim: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Demanto Yerga Managai. Demanto Yerga Managai. Vai
voltar a viver. Eu profetizo, vai voltar a viver. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. Vai voltar a viver. O milagre sobrenatural não depende nem do profeta e nem de quem recebe a profecia. É só decretar a palavra de Deus. E eu declaro sobre a sua vida: vai voltar a viver. Se você está relembrando aí, eu quero que você venha ao altar. O sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida. Eu quero que você venha ao altar. Eu estou declarando: vai voltar a viver. O sonho, o projeto, aquilo que você tanto sonhou, as habilidades que você tanto buscou, aquilo que você tem buscado nos livros da academia, aquilo que você tem buscado na faculdade, o Espírito de Deus pode entregar a você também a habilidade que você tanto sonhou para a sua vida profissional. O Espírito de Deus, assim como Ele fez na vida de Bezalel, Ele pode fazer na sua também. Se você quer estar inserido nesse projeto, eu peço, venha ao altar. É noite profética. É noite profética. Não é nem sobre quem profetiza e nem sobre quem recebe a profecia. Porque quando o Ezequiel disse: ouça, tenho certeza que a palavra teve o poder. A palavra que foi ali liberada teve o poder para juntar aqueles ossos, para trazer vida sobre aquele cenário. Deus hoje quer trazer vida sobre a sua vida. Para de sobreviver, para de sobreviver. Está na hora de você começar a viver. Está na hora de você começar a ter um significado na sua vida. Pai, em nome de Jesus, não queremos mais pôr limites na grandeza do Senhor. O seu poder é ilimitado. As possibilidades a partir do Senhor são ilimitadas. Não há problema que o Senhor não possa resolver. Não há situação que o Senhor não possa realizar, porque o Senhor está acima. E assim como Elias naquele dia, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo foi suficiente para ele declarar: haverá uma abundante chuva na terra. Eu também quero fazer dessa forma. Haverá uma abundante chuva sobre a sua vida. Uma abundante chuva sobre o seu ministério. Uma abundante chuva sobre a sua família. Lemanto e erga Managai. Deus está, se escute aí. Escute ao som desses instrumentos. Escute. Os ossos estão se encontrando, cada osso ao seu osso.
vai viver, vai viver. Já está de pé, já está de pé, já está de pé. Eu profetizo o Espírito de Deus para trazer vida. Eu profetizo o Espírito de Deus para trazer vida sobre a sua vida. Receba o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito. Amanto Yarga Managas. Amalesto Yarga Managai. Amanto Yarga Managas. Espírito, venha sobre esses ossos, Espírito. Amanto Yarga Managai. Vai voltar a viver. Sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito. Sopra Espírito de Deus nesse lugar. Irmão, o que estava morto, o que já estava esquecido, quando Deus chega, Ele traz vida. Algum setor da sua vida estava morto. Hoje, Deus está trazendo vida. É vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amanto Yarga Managai. Com teu poder e tua graça, venha viver sobre o vale de ossos secos. Faz exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar. É Deus curando nessa noite. É Deus liberando. É Deus libertando. Se levantar sobre as feridas. Sobre as feridas dessa noite. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações.
ora vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ministérios estão voltando a viver hoje. Projetos que estavam destruídos estão voltando a viver hoje. Aquilo que já estava esquecido, morto, sequíssimo, hoje, pela palavra do Senhor, volta a viver. Volta a viver. Na sua família, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, hoje, volta a viver. Eu profetizo sobre a sua vida. Ouça a palavra do Senhor. Eu profetizo vida e vida em abundância. Irmãos, de uma forma consciente, eu preciso finalizar a minha parte. Preste atenção. Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, projetos, sonhos, está tudo morto, parece que nada dá certo. Tem gente que parece que só vive no vale. Quando tudo aconteceu e Deus realizou a experiência pessoal, Ele diz: agora, Ezequiel, sai do vale. Que o que eu queria fazer no vale era só o sobrenatural. Agora vamos fazer fora do vale. Quando Deus opera o que Ele precisa operar, não tem mais nada para fazer no vale. Agora Ele tira de lá para executar o que Ele precisa fazer. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje pode ser uma oportunidade de você dar uma reviravolta na sua vida. Você só está sobrevivendo. Você viu aqui o conceito de sobreviver é o simples fato de existir. Não, Deus está querendo trazer vida plena, com projetos, com sonhos, com realizações, com experiências. Mas você não pode pôr limite no poder de Deus. Você não pode pôr limite no tamanho do seu Deus. Não, você não pode fazer isso. E se você quiser hoje tomar uma decisão para mudar, eu vou pedir para você vir à frente. Você também que está afastado, mas hoje você quer retornar. Você sabe que Deus quer escrever uma nova história. E você quer retornar para o Senhor. Esses dois grupos, os que querem entregar a vida para Jesus e os que querem reconciliar com Ele, eu quero que você fique ao altar. Os outros irmãos podem voltar para o seu lugar. Eu posso ver, se não vale de ossos secos, o que posso dizer? Se já se foi a esperança, nossa vergonha estão exposta debaixo do sol há muito tempo.
se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, muda a história com tua boca. Profetiza. Vale de ossos secos, lá fora, volte a respirar. Eu posso ouvir o som, posso ouvir o som do valer a morte tornando vida, ressuscita. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Se você foi edificado nessa noite, eu quero que você levante a tua mão à altura, acima da sua cabeça, e aplauda o nome do Senhor. Se Ele trouxe edificação para a sua vida, e se você sai daqui sabendo que você foi restaurado pelo poder do Senhor, e em ti há o Espírito Santo de Deus,